Ok, seja bem-vindo, querido estudante, ao canal do professor Ranieri Andrade. Essa aula é um oferecimento da Escola de Educação Estadual Francisca Neirita Carneiro Albuquerque. E na aula nós vamos fazer uma aplicação da aula 1 sobre esses conceitos de fração, polarização, ressonância e interferência de ondas bidimensionais. Okay? Então, para que você compreenda melhor a resolução destes exercícios, é extremamente importante que você assista a aula anterior, no caso a aula 1, que a gente trata de maneira conceitual sobre essas ideias. Okay? Então, acompanhe comigo, no caso aqui, a leitura da questão, que diz que na figura, duas fontes F1 e F2, em concordância de fase, emitem sinais que são detectados no ponto P. Então, você tem aqui a fonte F1 e F2, né? Emitem ondas que vão se encontrar aqui no ponto P. Determine o maior valor do comprimento de onda das fontes para que o ponto P seja um ponto máximo de interferência e mínimo de interferência. Então, perceba que se é o máximo de interferência e as fontes estão em concordância de fase, então significa dizer que essa interferência aqui ela tem que ser uma interferência construtiva. Já esse mínimo de interferência é uma interferência, no caso, destrutiva, né? E mínimo. Então, antes da gente começar a tratar de maneira bem específica dessa ideia de interferência, é importante que a gente saiba quanto é que vale esse D1, ou seja, a distância da fonte 1 até o ponto de interferência. Para isso, nós vamos utilizar a aplicação do Teorema de Pitágoras, né, onde a distância D é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, resolvendo, nós temos que D é igual a raiz quadrada de 64 mais 36. Então, D é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10 metros. Ok? Então, calculando essa distância D1, é possível que a gente possa determinar quanto vale o ΔD, visto que ele é a diferença entre D1 e D2. Ok? Então, nós fazemos isso colocando o ΔD, né, que é igual a 10 menos 8, e 10 menos 8 é igual a 2 metros. Okay? Calculando esse ΔD, nós vamos aplicar na equação que relaciona essas grandezas, né, dentro do estudo da interferência, onde esse ΔD é igual ao N. É importantíssimo lembrar que esse N é um número positivo. Ok? Então, para que a interferência seja máxima, eu vou logo lhe adiantar que esse N aqui ele precisa ser igual a 2. Ok? E para que a interferência seja mínima, esse N aqui ele precisa ser igual a 1. Então, vamos primeiramente descobrir, né, no caso aqui, o item A, né, a interferência, no caso de ponto máximo. Ok? Então, substituindo os valores, né, ΔD igual a 2 e o N também igual a 2, fica 2 igual a 2 vezes lambda sobre 2. Então, aqui é possível que a gente cancele, né, porque está multiplicando em cima e dividindo embaixo, né, multiplicando o numerador e dividindo o denominador. Então, eu posso cancelar 2 com 2. Então, resulta que 2 é igual a lambda, logo lambda é igual a 2 metros. Então, pronto, esse aqui é o comprimento de onda para que no ponto P aconteça um máximo de interferência, né, uma interferência construtiva. O item B, ele quer que você determine, no caso, o lambda para uma interferência mínima, né, uma interferência destrutiva. Então, mais uma vez eu aplico
o ΔD igual a N vezes lambda sobre 2. No caso aqui agora, o N é igual a 1. Então, esse 2 ele passa para o outro lado multiplicando esse outro 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, fica 4 igual a lambda. Então, lambda é igual a 4 metros. Ok? Então, está aí a resolução do problema. E vamos dar continuidade, né, à nossa discussão. Essa é uma questão da Universidade Federal de Goiás. Então, acompanhe comigo a leitura. As ondas eletromagnéticas geradas pela fonte de um forno de micro-ondas têm uma frequência bem característica e, ao serem refletidas pelas paredes internas, o cozimento ou o aquecimento ocorre devido ao fato de as moléculas constituintes do alimento, sendo a de água a principal delas, absorverem energia dessas ondas e passarem, preste atenção, absorve energia e passam a vibrar com a mesma frequência das ondas emitidas pelo tubo gerador. Ok? O fenômeno físico que explica o funcionamento do forno de micro-ondas é Então, vou só colocar para você aqui, né, a representação. Então, você tem aqui o magnetron que emite as micro-ondas. Quando esse feixe de micro-ondas passa aqui um ventilador, faz com que esse feixe de micro-ondas se espalhe, bate nas paredes, até que conseguem atingir o alimento e as moléculas do alimento vibram na mesma frequência das ondas emitidas. Então, que fenômeno é esse? Então, é claro, né, que é o fenômeno da ressonância, como a gente viu lá na aula 1. A ressonância é o fenômeno em que um corpo, um objeto, transfere energia para outro e o corpo receptor recebe a energia no qual ela deve ser com a mesma magnitude, né, da sua frequência própria. Ok? Então, vamos dar continuidade, certo? A nossa discussão, uma questão da Universidade Federal de São Carlos, e que ela me diz o seguinte, para que haja interferência destrutiva total entre duas ondas de mesma frequência, é necessário que elas possuam, para que haja interferência destrutiva total entre duas ondas de mesma frequência, é necessário que elas possuam, né? Então aqui tem mesma amplitude e estejam em oposição de fase, amplitudes diferentes e estejam em oposição de fase, mesma amplitude e estejam em concordância de fase, amplitudes diferentes e estejam em concordância de fase, ou mesma amplitude e estejam em quadratura de fase. Então vamos lá. Então nós temos aqui a representação, certo? De duas ondas. Veja que a amplitude delas é a mesma. No entanto, elas estão em oposição de fase. Quando elas se encontrarem, vai acontecer uma interferência total dessa onda. Ok? Então, para que haja essa interferência perfeitamente destrutiva, como a questão quer, é necessário que elas estejam com a mesma amplitude, né, e estejam em oposição de fase. No caso aqui, a opção de resposta correta é o item A. Ok? Então, dando sequência, né, nós temos mais uma questão. Então, acompanhe comigo a leitura. E observe bem, na figura abaixo estão representadas as cristas, né, circunferências contínuas. Então, aqui são as cristas. E os vales, circunferências tracejadas. Então, aqui são os vales. Das ondas produzidas pelas fontes F1 e F2 na superfície de um líquido.
Em um determinado instante, a amplitude de cada onda é igual a 2 metros, que é a amplitude das ondas. A frequência de vibração de F1 com a de F2 é igual a 10 Hz. E a velocidade de cada onda é V igual a 100 centímetros por segundo. Né? Então, nos pontos A, B e C, assinalados na figura, a interferência é construtiva ou destrutiva? Então, bora lá resolver, né? Você nem vai precisar desses valores. Os outros valores eram se a questão pedisse algo mais, como o comprimento de onda, né? A amplitude em determinado ponto. Então, veja. No ponto A, você tem o encontro de duas cristas. Então, se é o encontro de duas cristas, significa dizer que no ponto A a interferência é construtiva. No ponto B, você tem o encontro de uma crista com um vale. Então, se é uma crista com um vale, significa dizer que no ponto B a interferência ela é destrutiva. E no ponto C, você tem o encontro de dois vales, duas linhas tracejadas. Então, significa dizer que nesse ponto C a interferência ela é construtiva, né? Isso porque as ondas estão em mesma fase, ok? Então, muito tranquilo de resolver a questão, nós vamos dar sequência, ok? Temos mais uma questão aqui para discutir, que ela diz o seguinte, ó, com relação aos fenômenos ondulatórios e seus efeitos, julgue a veracidade dos itens a seguir. No item 1, ele diz que a difração só ocorre com ondas transversais. Isso é mentira. É isso? O fenômeno que só ocorre com ondas transversais é o fenômeno da polarização, porque ele é aplicável em função, ele faz a seleção em função da direção de vibração das ondas. A difração ela ocorre tanto com ondas transversais como com ondas longitudinais. O item 2 diz que a polarização é um fenômeno que ocorre com os diversos tipos de onda. Mentira! A polarização só ocorre com ondas transversais. Ok? Então é um item falso. O item 3 diz que a amplitude de uma onda depende da energia do abalo produzido. Com certeza, né? Quanto maior a energia do pulso, maior será a amplitude da onda. Ok? Então, mais uma questão resolvida, né, com muita precisão. E vamos dar continuidade, certo? A nossa última questão dessa série de questões sobre alguns fenômenos ondulatórios. Acompanhe comigo a leitura. No tanque de ondas, duas fontes F1 e F2 oscilam com frequências de 500 Hz, sem diferença de fase. Então, preste atenção, elas estão em concordância de fase, né? Mesma fase. Observe bem, é a frequência das fontes, ou seja, as fontes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, a maneira como essa onda sai da fonte. A frequência da onda é 500 Hz, né? E a velocidade de propagação é 250 metros por segundo. Então, verifica-se uma rolha, né, no caso de cortiça, situado em um ponto P. Essa rolha está em repouso ou em movimento? Então, ele afirma aqui que, no caso, PF1, ou seja, a distância de P até 1 é igual a 300 a 3,75 metros. E que PF2, né, que é essa distância aqui, é igual a 3,50 metros. Ok? Então, para isso, né, para que a gente descubra se a rolha está em repouso ou em movimento, a gente tem que descobrir quanto é que vale o N. Não é isso? Se ele é par, se ele é ímpar, quanto é que ele vale. Então, para isso, nós vamos aplicar, né, a nossa relação matemática. Primeiro, vamos descobrir o ΔD, que é a diferença entre D1 e D2, que dá
3,75 menos 3,50, que é igual a 0,25 metros. Agora nós vamos fazer a aplicação da equação da onda, V igual a lambda vezes F, que é igual a 250, que é a velocidade, igual a lambda vezes 500, no caso a frequência. Ok? Ó. Frequência 500, velocidade 250. Assim a gente descobre o comprimento de onda, que é igual a 250 dividido por 500, certo? Esse 500 aqui ele passa para cá, dividindo. E 250 dividido por 500 é igual a 0,5 metros, é o comprimento dessas ondas. Ok? Esse resultado a gente aplica nessa relação matemática. ΔD igual a N vezes lambda sobre 2. O ΔD é 0,25 e o lambda é 0,5 dividido por 2, então fica 0,25 igual a N vezes 0,25, que é o resultado dessa divisão. Eu posso cancelar, né, porque esse valor vai passar dividindo, 0,25 com 0,25, então N é igual a 1. Ou seja, se o N é ímpar, significa dizer que você tem aqui a onda 1, aí você tem aqui a onda 2, né? Então elas vão se encontrar nesse ponto P, e elas vão se encontrar em oposição de fase, e se elas se encontrarem em oposição de fase, a rolha vai ficar em repouso. Então aqui nós já sabemos que a rolha, na verdade, ela vai ficar em repouso, ok? Gostou dessa série de resolução de questões? Então deixe o seu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.